Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar de futebol alternativo brasileiro. Estou aqui para falar da Série D, pois neste final de semana vamos ter os jogos de volta das oitavas de final, onde vamos conhecer as 8 equipes que continuam vivas e vão para o mata-mata de acesso, que é as quartas, onde aí sim vamos conhecer os 4 times que vão subir para a Série C do ano que vem. Semana passada tivemos jogos de ida e agora vem os jogos de volta. Então, na passada um pouco sobre cada um desses confrontos, a situação deles para esse jogo decisivo das oitavas. Então já peço você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos do canal, né? Ajudar quem está começando, que é sempre importante. Vamos iniciar com um confronto que acontece no sábado, às 4 horas da tarde, jogo na Estádio da Colina, entre o Manauara do Amazonas e o Retrô. O jogo de ida em Pernambuco, na Arena Pernambuco, deu Retrô 2-0, uma vantagem muito grande. A equipe pernambucana pode perder até por um gol de diferença, que ainda assim vai se classificar, além de, claro, da vantagem de empate. O Manauara que fez uma das melhores campanhas, mas esperava um jogo um pouco mais equilibrado. O Retrô conquistou um grande resultado e parece que finalmente, né, pode ser o ano que vamos ver o Retrô conseguindo pelo menos chegar às quartas, chegar a brigar de fato pelo acesso. Pois nos anos anteriores o Retrô chegava com muita expectativa, investimento, por tudo que faz também dentro do futebol pernambucano, mas na hora do vamos ver do mata-mata, nem nas quartas vem conseguindo chegar. Mas parece que é finalmente esse ano. Agora, depois de abrir 2-0 na ida, se não conseguir confirmar a vaga, vai ser uma pipocada histórica. E o Retrô está se marcando um pouco por isso, né? Pelo menos dentro do cenário pernambucano, de ser um time que parece que na hora H não consegue, não está conseguindo dar o próximo passo. E tem uma grande chance, o Manauara, apesar de uma grande reviravolta, para avançar de fase. Seguindo com o confronto que acontece no domingo, às 4 da tarde, no estádio Amigão, em Campina Grande, o 13 recebe o Altos do Piauí. No jogo de ida lá no Piauí, deu 13, vitória de 1-0. O 13 é um dos melhores times da Série D, uma ótima campanha na primeira fase, passou bem na segunda fase e vem mostrando isso nas oitavas. É um candidato real ao acesso e conquistou uma vitória muito importante fora de casa. E agora vai decidir em Campina Grande, onde é muito forte, jogando nos seus domínios. Joga pela vantagem do empate, se o Altos vencer por um gol vai para os pênaltis, mas é difícil, né? Se o Altos não conseguir vencer em casa, conseguir reverter fora contra o 13 é uma tarefa bem árdua, seria uma surpresa. Acho que o 13 aqui é bem favorito e é minha aposta para passar de fase nesse confronto. Seguindo agora falar de 2 jogos que tiveram cenários parecidos, histórias parecidas nos jogos de ida, só mudando um que foi o mandante e o outro para o visitante. Vou começar a falar de Manaus e Iguatu. O jogo de volta acontece nesse sábado, 4 horas da tarde. O jogo no Ceará, no sertão do Ceará, na casa de Iguatu. Na ida, na Arena da Amazônia, o Manaus chegou a abrir 2-0 rapidamente. Já era uma grande vantagem jogando em seus domínios, mas acabou cedendo empate com o decorrer dos jogos, né? E isso aí saiu com um gosto muito amargo desse jogo de ida. Enquanto o Iguatu saiu comemorando, né? Teve um início ali sofrendo 2 gols, onde parecia que as coisas poderiam desandar, e a equipe conseguiu ter forças para buscar um empate. E o Iguatu jogando em casa é forte. É difícil derrotar a equipe lá. O Manaus desperdiçou uma enorme chance de abrir uma grande vantagem e encaminhar uma classificação para as quartas. O Retrô, né? O Retrô abriu 2-0 contra o Panamá e manteve. O Manaus teve a chance de fazer isso e desperdiçou. Acho que isso até esse baque, esse golpe da confiança é algo que pesa a favor do Iguatu para chegar nas quartas de finais. Seria sensacional. O crescimento do Iguatu nos últimos anos, inicialmente dentro do futebol cearense, mas agora também é nacionalmente uma campanha de quartas de Série D é mais até que se imaginava para a equipe. E quem também teve um roteiro parecido foi o Porto Velho, mas dessa vez jogando fora de casa. O jogo de ida lá no Sergipe contra o Itabaiana, a equipe de Rondônia fez 2-0 fora de casa, uma vantagem espetacular, porém não conseguiu resistir. O Itabaiana foi para cima, pressionou e conseguiu o empate no segundo tempo. É um resultado ruim para o Itabaiana, porque jogando em casa o ideal seria vencer, mas do jeito que saiu, do jeito que foi, acaba não tendo um gosto tão amargo, menos amargo, né? Porque você vai para o jogo de volta. O jogo de volta vai acontecer também no sábado, às 4h30. Às 4h30, o jogo em Rondônia, com um Itabaiana muito mais confiante. Saiu do buraco de quase eliminação ali. Você perder 2-0 em casa, vai reverter fora, muito difícil. Enquanto que o Porto Velho, quer ou não, vai ter aquele peso nas costas, né? Pô, a gente estava com a classificação na mão, possivelmente muito bem encaminhada, vencendo fora de casa e deixando escapar. Acho que por tudo que vem fazendo no ano, é natural, até para jogar em casa, que o Porto Velho seja favorito. É uma grande temporada. Acho que muito tempo, não lembro a última vez que vimos o time de Rondônia
assim tão bem numa temporada, chegando tão forte numa Série D. Eu acho que acho que deve ser a melhor campanha, principalmente se chegar nas quartas, isso seria histórico. Mas apesar de ter cabeça no lugar e não deixar a vantagem que escapou na ida, pesar nesse jogo de volta. Acho que o confronto é aberto até para o cenário que foi. Continuando com talvez um confronto mais, assim, maior vantagem para um time, né, nesta fase, que acontece no domingo, às 3h30 da tarde, na Boca do Jacaré, Distrito Federal, o Brasiliense recebendo o Brasil de Pelotas, pois o Brasiliense foi lá e meteu 4-1 no Brasil, em pleno Bento de Freitas. O Brasil de Pelotas, historicamente, é muito forte. O Brasiliense não tomou conhecimento, esse é um resultado para colocar de muita autoridade, para colocar medo em qualquer que seja o adversário brasileiro na próxima fase. O Brasiliense vem fazendo uma ótima campanha, e assim como o Retrô, né, o Brasiliense nos últimos anos é um time que em alguns momentos parece que vai, contratando, postando jogadores experientes, etc. Parece que vai ser o ano que vai conseguir pelo menos chegar às quartas de finais e nunca chega. Agora também tem a chance da vida. Vence por fora de casa por 4-1, uma vantagem enorme, um time que vai fazer uma ótima competição. O resultado até surpreendente, não se esperava uma diferença desse tamanho nesse confronto. E o Brasiliense deu um passo enorme para a classificação. Vai precisar de uma tragédia, uma pipocada gigantesca para conseguir perder, e o Brasil de Pelotas reverter esse confronto seria uma das maiores vitórias da história do clube, com toda certeza, a diferença e tudo mais. Mas podemos ver finalmente um time do Distrito Federal chegando às quartas da Série D, algo que faz falta, né? Faz falta ter um futebol candango mais forte, e o Brasiliense parece que finalmente vai conseguir pelo menos brigar pelo acesso. Quem também saiu com uma enorme vantagem no jogo de volta é o Maringá. No jogo de ida, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, fez 3-1 na Portuguesa Carioca. Uma vantagem enorme, pode perder até por um gol de diferença, além de ter a vantagem de empate. O jogo de volta que acontece no domingo, às 6h30, o jogo no Willie Davids, em Maringá. O Maringá, que eu já me falei em outros vídeos, é um dos favoritos, é um time que vem no âmbito estadual fazendo ótimas campanhas, vem também sendo competitivo na Copa do Brasil. E conseguiu finalmente traduzir isso para a Série D. No ano passado não teve sucesso, mas esse ano fez uma campanha muito forte na primeira fase e vem mantendo essa força no mata-mata. Passou muito bem pelo Novo Hamburgo e também conquistou uma vitória de muita autoridade contra a Portuguesa. A Portuguesa nos últimos anos vem sempre batendo na trave na Série D, e esse ano vai nem conseguir chegar nas quartas. Pelo visto, vai precisar de uma reviravolta enorme, e acho improvável. Acho muito improvável imaginar que o Maringá tome uma derrota de 2 ou 3 gols de diferença em casa, por tudo que a equipe vem fazendo. E é um time também, um dos favoritos do acesso para mim, chegando nas quartas, qualquer que seja o adversário, acho que o Maringá é o favorito. Um confronto agora, falo de um confronto que está realmente aberto, acontece nesse sábado, 3 da tarde, no Laranjão, em Nova Iguaçu. Inter de Limeira em Nova Iguaçu, jogo de ida no interior de São Paulo, 0-0, confronto ainda bastante aberto. Nova Iguaçu tem essa vantagem de jogar em casa, o empate leva os pênaltis, mas é um confronto duro. O Inter de Limeira, futebol paulista sempre forte, é a única representante que sobrou do estado de São Paulo, você esperava um pouco mais dos times paulistas. Nessa Série D, decepcionaram um pouco, mas a Inter Limeira vem indo, né? Não é um futebol que empolga, mas é um time que consegue ser consistente e competitivo, vai avançando de fase e vai precisar repetir isso. Enquanto que o Nova Iguaçu pode colocar mais um degrau nesse ano histórico do clube, avançando umas quartas de finais de Série D. Faz um tempo a gente não vê desde Volta Redonda, a gente não vê o Carioca subindo, né? Já tivemos a Portuguesa batendo na trave, agora o Nova Iguaçu tentando chegar às quartas. Vamos ver se a equipe consegue. Seria mais uma coroação, né? Como eu disse, o Nova Iguaçu é histórico. Chega na final de Nata Carioca, avançando em Copa do Brasil, um acesso na Série D seria demais. E o Inter Limeira também, né? Um clube que vem fazendo um bom trabalho, evoluindo de pouco em pouco. Parece que finalmente conseguiu chegar com mais força na Série D, algo que vinha deixando a desejar nos últimos anos. E o último confronto entre Anápolis e Cianorte acontece no domingão, 4h30 da tarde, jogo no Jonas Duarte, em Goiás, onde o Anápolis conquistou uma vantagem muito importante. Venceu o Cianorte fora de casa por 2-1, joga pelo empate, a equipe também em casa é forte, grande favorita a passar de fase aqui. O Cianorte vai precisar de uma reviravolta. O Cianorte, que na fase anterior venceu, né, o Costa Rica do Mato Grosso do Sul fora de casa por 3-1. Vai precisar de uma atuação nesse nível para conseguir bater de frente com o Anápolis. Um grande passo, né? Você vencer fora de casa num confronto de mata-mata, aí mais na ida, é sempre muito importante. E vale lembrar que, sim, dos 8 confrontos das oitavas da Série D, só o Retrô, a única equipe mandante a ter vencido. Os visitantes, que eram os donos das melhores campanhas, se deram muito bem. Você teve vitórias de 13, Brasiliense, Maringá e Anápolis, além de também empates, né? O Iguatu, Porto Velho e o Nova Iguaçu empataram fora de casa e vão deixar para decidir em casa, tendo a vantagem. Então, é um caminho bem interessante.
Lembrando que os confrontos das quartas de finais são definidos via ranking, né? Via classificação geral. Como definir os 8 classificados, os times vão ser divididos, né? De acordo com a pontuação deles na competição. O time que tiver a melhor campanha dos que sobraram enfrenta o oitavo e vice-versa. E por aí vai, até para definir os 4 confrontos das semifinais, das quartas de finais, no caso. Onde aí sim a gente vai conhecer os times que vão subir para a Série C. Mas é isso, pessoal. Essa é a passada, uma analisada sobre os confrontos das oitavas da Série D. Peço você dar o seu like aqui, se ajudar, se inscrever no canal se não for inscrito e também dando aquela força divulgando esse vídeo com seus amigos fãs de futebol alternativo. Muito obrigado por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.